Você já se sentiu perdido, se perguntando por que certas coisas acontecem na sua vida? Já enfrentou desafios que parecem não fazer sentido e desejou entender o propósito por trás deles? Imagine se eu te dissesse que cada situação, cada prova e cada vitória na sua vida está orquestrada por um Deus que nunca erra. Hoje vamos explorar a poderosa verdade de que tudo acontece por um motivo e que os planos de Deus para você são perfeitos e inabaláveis. Antes de começarmos, te convido a escrever nos comentários a frase: "Confio nos planos perfeitos de Deus". Declare isso com fé e significado. Vamos juntos descobrir como tudo, sim, absolutamente tudo, acontece por uma razão. Número 1, Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo na vida tem um propósito, até mesmo as situações que não compreendemos. Romanos 8 nos lembra dessa verdade poderosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, a palavra-chave é sabemos. Não é uma suposição, não é um quem sabe. É uma certeza absoluta. Essa confiança vem da nossa experiência com Deus, de já termos visto, uma vez após a outra, como Ele tem sido fiel. Pense por um instante. Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que aquilo que parecia um desastre na sua vida foi, na verdade, uma oportunidade para crescer, para aprender, para se aproximar mais de Deus? Essa fé inabalável é o que nos dá paz em meio às tempestades. A promessa é clara. Todas as coisas, não apenas algumas, nem só as que conseguimos entender, todas operam para o bem. É aqui que a nossa perspectiva começa a mudar. Os momentos difíceis, os erros, as perdas, tudo está sob o controle soberano de Deus, inclusive os nossos fracassos. Aqueles momentos em que sentimos que falhamos podem ser redimidos por Ele. Isso não significa que Deus aprova nossos erros, mas sim que Ele é tão poderoso que pode usá-los para algo maior. Pense na vida de José, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, mas cada experiência o conduziu ao propósito divino de salvar sua família e toda uma nação. Essa é a soberania de Deus, a capacidade de transformar cinzas em beleza. Agora, vamos falar sobre o bem, porque o bem de Deus nem sempre coincide com a nossa ideia de bom. Nós vemos apenas uma parte do quadro, mas Deus vê a imagem inteira. O bem dele não é apenas temporário, nem se limita ao que desejamos agora. O objetivo dele é eterno, nos moldar à imagem do seu Filho. E às vezes isso envolve passar pelo fogo, por correções, por temporadas de espera. Essas provas não são castigos, são processos de refinamento, como o ouro que é purificado no fogo para remover as impurezas. Cada desafio tem um propósito: formar em nós paciência, fé e uma dependência mais profunda em Deus. Mas existe uma condição para essa promessa. Romanos 8 não diz que todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. É específico, essa promessa é para os que amam a Deus. Amar a Deus não é apenas um sentimento, é obediência, é buscá-lo diariamente, é confiar mesmo quando não entendemos, é ter um relacionamento vivo e constante com Ele. E esse amor, essa comunhão com Deus, nos dá uma força que não se encontra em nenhum outro lugar. Ela nos permite enxergar além das circunstâncias imediatas e descansar na segurança de que o plano dele é perfeito. Além disso, esse versículo nos lembra que fomos chamados segundo o seu propósito. Você e eu não estamos aqui por acaso. Deus tem um plano para cada um de nós, um propósito específico que só você pode cumprir. Ele não apenas nos chama, mas também nos capacita para cumprir esse chamado. Cada experiência, cada desafio, cada bênção faz parte dessa capacitação.
E viver segundo o propósito de Deus nos traz uma satisfação profunda, uma sensação de pertencimento que nada neste mundo pode oferecer. Por fim, essa passagem nos inspira a viver com esperança. Não importa quão escuro pareça o caminho, sabemos que Deus está agindo. A soberania dele nos dá a certeza de que nada está fora de seu controle. Isso nos liberta da ansiedade, nos enche de paz e nos permite olhar para o futuro com confiança. Então, hoje, lembre-se, mesmo naquilo que você ainda não entende, Deus está trabalhando. Ele não desperdiça nenhuma experiência e o propósito dele sempre se cumprirá. Tudo coopera para o bem. Confie nele. Número 2, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Deus conhece o futuro, mas mais importante ainda, conhece o futuro que Ele desenhou especificamente para você. Jeremias 29 diz: Porque eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Aqui não há espaço para dúvidas. Deus não improvisa. Cada detalhe da sua vida está incluído em um plano que Ele traçou com amor. Às vezes é difícil entender isso, especialmente quando as coisas não saem como esperamos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus vê o quadro completo. Aquilo que hoje você enxerga como uma porta fechada, Ele vê como um desvio que te conduz a algo melhor, algo que você nem consegue imaginar ainda. Os planos de Deus não são genéricos, não são uma fórmula repetida para todos, são personalizados. Ele não apenas sabe o seu nome, Ele conhece também os seus sonhos, os seus medos, as suas fraquezas. Ele sabe o que você precisa antes mesmo de você perceber. Essa é a onisciência de Deus. Ele vê o começo e o fim de todas as coisas. Então, quando tudo parece desmoronar, lembre-se de que o Criador do universo está agindo nos bastidores, costurando cada circunstância para o seu bem. E falando de bem-estar, repare como ele deixa claro: os planos dele são de bem-estar, não de calamidade. Isso não significa que não enfrentaremos problemas ou desafios, porque todos sabemos que a vida não é fácil. Mas mesmo nas provas mais difíceis, a intenção de Deus continua sendo a nossa restauração, a nossa cura. Ele não deseja o nosso mal. Mesmo nos momentos mais escuros, o propósito dele é nos guiar a um lugar de paz e plenitude. E aqui está uma chave importante. O bem-estar que Deus promete não se limita ao material. O foco dele está em nossa alma, em nosso relacionamento com ele, naquela paz interior que só a presença dele pode trazer. Quando Deus fala sobre um futuro e uma esperança, Ele está abrindo uma janela para que você enxergue além do presente. Talvez agora você esteja enfrentando problemas que parecem impossíveis de vencer, mas essa promessa te lembra que há mais, que a sua história não termina na prova que você está vivendo. Deus tem planos para a sua vida que são muito maiores do que qualquer obstáculo que você possa enfrentar. Essa esperança, essa certeza de que algo bom está por vir, é o que nos impulsiona a continuar. Ela nos dá força para levantar a cada dia, mesmo quando sentimos que não podemos mais. E vale lembrar, essa promessa não foi feita em um momento de calmaria. Ela foi dada ao povo de Israel quando estavam no cativeiro, quando tudo parecia perdido. E é justamente nesses momentos de maior desolação que essas palavras ecoam com mais força. Deus não se esquece. No meio da adversidade, Ele está presente, trabalhando para redimir e restaurar. E sabe de uma coisa? Isso não se aplica só ao Israel daquele tempo. É para você, para mim,
para todos nós que, em algum momento, sentimos que nossas vidas chegaram ao limite. Nesses momentos, essa promessa nos convida a confiar, a esperar com paciência e renovar a fé. Então, como respondemos a essa promessa? Primeiro, buscando a Deus de todo o coração. Fale com Ele. Entregue seus medos, seus planos, até mesmo suas dúvidas. Depois viva com fé, alinhando suas ações com a vontade dele. Deixe que essa esperança te motive a seguir em frente, a enfrentar cada dia com gratidão, sabendo que ele está no controle. Porque quando você entrega sua vida aos planos de Deus, descobre que não apenas tem um futuro garantido, mas encontra uma paz e um propósito que vão além de qualquer circunstância. A soberania dele nos garante que tudo está sob controle. E isso, querido amigo, é o que nos dá esperança verdadeira. Número 3, Provérbios, 3 versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Confiar em Deus é algo mais profundo do que simplesmente acreditar que ele existe. É uma entrega total, de todo o coração, sem reservas, sem plano B. É como saltar no vazio, sabendo que ele estará lá para te segurar. Provérbios nos convida a isso. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não é incrível? Não se trata apenas de um convite, é uma promessa. Se você confiar, se entregar o controle total a Deus, Ele vai te guiar e tornar o caminho claro, mesmo quando agora tudo parecer confuso. Mas confiar de todo o coração não é fácil, né? Vivemos em um mundo que nos ensina a ser autossuficientes, a depender das nossas próprias capacidades. No entanto, por melhores que sejam nossas habilidades, elas têm limites. Às vezes, nos convencemos de que conseguimos resolver tudo sozinhos, que sabemos o que é melhor para nós. E o que acontece? Ficamos exaustos, frustrados e ainda mais perdidos. Deus, por outro lado, não tem limites. Ele vê o que a gente não consegue ver. Ele sabe o que está depois da curva no caminho. E Ele quer que a gente pare de tentar fazer tudo sozinho para que possamos descansar no plano perfeito dele. E aqui está o desafio: parar de confiar apenas na nossa própria inteligência. Isso não quer dizer que devemos ignorar a lógica ou o raciocínio, mas que precisamos reconhecer que, apesar de tudo o que achamos que sabemos, nossa visão é limitada. É como tentar montar um quebra-cabeça vendo só uma peça, enquanto Deus tem a imagem completa. É preciso humildade para admitir que não sabemos tudo, para soltar o controle e dizer: Deus, eu confio que tu sabes mais do que eu. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos é uma prática diária. Não se trata só de decisões grandes, como escolher uma carreira ou um relacionamento. É convidar Deus para participar de cada escolha, grande ou pequena. Você já tentou começar o seu dia perguntando a Deus o que Ele quer que você faça hoje? É um hábito poderoso. Reconhecer Deus é viver uma vida de oração constante, de gratidão pelo que é bom e de confiança no que é incerto. Não é algo que fazemos uma vez e pronto, é um relacionamento contínuo. É dizer: Deus, eu quero andar contigo hoje e todos os dias. E quando fazemos isso, algo maravilhoso acontece. Deus endireita as nossas veredas. Isso não significa que o caminho será sempre fácil, mas sim que será o caminho certo. Ele remove obstáculos, abre portas que ninguém mais pode abrir e fecha aquelas que não precisamos atravessar. Quando confiamos nele, até os desvios viram lições e as dificuldades se tornam oportunidades para crescer. Ele nos dá paz nas decisões e nos guia em direção a um propósito maior do que poderíamos imaginar. A relação entre confiança e direção divina é direta. Quando colocamos nossa fé em Deus, Ele responde nos mostrando o caminho, mas essa confiança não é passiva, ela exige ação.
É escolher caminhar pela fé, mesmo quando não enxergamos o próximo passo. É tomar decisões que refletem essa fé, sabendo que Deus não vai nos abandonar. Cada ato de confiança nos aproxima mais dele, fortalecendo nossa fé para os desafios que virão. Então, que tal começar hoje? Faça uma pausa. Reflita. Em que áreas da sua vida você está tentando manter o controle? Entregue isso a Deus. Ore, confie e observe como Ele começa a alinhar as peças da sua vida. Ele promete dirigir as suas veredas, se você decidir confiar plenamente. E pode acreditar, o plano dele sempre supera qualquer coisa que possamos imaginar. Número 4. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês, e os meus pensamentos mais altos do que os pensamentos de vocês. Às vezes, a vida nos coloca diante de situações que simplesmente não entendemos. Momentos em que nos perguntamos: por que, Deus? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Mas Isaías nos lembra de algo que muda completamente a nossa perspectiva. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Esse trecho nos convida a reconhecer que mesmo quando não compreendemos tudo, Deus tem um plano muito maior, mais alto, mais perfeito do que aquilo que nossas mentes limitadas conseguem imaginar. Pense nisso. Nós enxergamos a vida como se estivéssemos olhando por uma janelinha estreita. Só vemos o agora, o imediato, o que está bem diante de nós. Mas Deus tem uma visão panorâmica, como um observador que vê toda a cena lá do alto. Ele vê não só o presente, mas o começo, o meio e o fim da história. Isso nos leva a uma conclusão essencial. Nossa compreensão é limitada, mas a sabedoria de Deus é infinita. E isso não deveria nos frustrar, deveria nos trazer paz, porque significa que não depende tudo de nós. Às vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, com a nossa lógica, mas os caminhos de Deus são diferentes. Seus métodos podem parecer estranhos ou até mesmo contraditórios à nossa forma de pensar. Pense no Êxodo. Deus guiou os israelitas pelo deserto em vez de levá-los direto à terra prometida. Por quê? Porque naquele processo ele estava moldando o caráter deles, ensinando-os a confiar em sua provisão. Seus pensamentos são tão altos quanto os céus sobre a terra. Essa é uma distância imensa. Deus não pensa como nós, e graças a isso, os planos dele são sempre melhores. É fácil esquecer isso quando estamos no meio de uma prova, quando parece que nossas orações não são respondidas, ou quando enfrentamos perdas. Mas mesmo nesses momentos, Deus está agindo. Às vezes, a resposta dele não é o que esperávamos, mas com o tempo conseguimos ver como tudo fazia parte de um propósito maior. Aceitar isso exige humildade. Precisamos soltar o orgulho. Esse desejo humano de querer entender tudo, controlar tudo. É nesse ato de rendição que encontramos paz. Em vez de nos preocuparmos com o como ou o porquê, podemos descansar no quem, em um Deus que é fiel, amoroso e sempre bom. Não é libertador saber que não precisamos ter todas as respostas, porque estamos nas mãos daquele que tem. Isso não significa que será fácil. Haverá momentos em que nossa fé será provada. Mas é justamente nessas provas que a nossa confiança em Deus pode ser fortalecida. Cada vez que escolhemos crer, mesmo sem entender, nossa fé cresce. E com o tempo, veremos como Deus usou até as situações mais difíceis para nos moldar, nos ensinar e cumprir o propósito dele em nós. Hoje, eu te convido a refletir. Em quais áreas da sua vida você está lutando para entender os planos de Deus? Entregue tudo a Ele.
Confie que os pensamentos dele são mais altos e que os caminhos dele sempre conduzem ao bem. Porque mesmo que agora você não veja o quadro completo, um dia você vai olhar para trás e dizer: agora eu entendo, Deus sempre soube o que estava fazendo. Número 5, Gênesis 5, versículo 20. É verdade que vocês intentaram me fazer o mal, mas Deus transformou esse mal em bem, para realizar o que hoje se vê, salvar a vida de muita gente. A vida é cheia de momentos em que sentimos o peso do mal, da traição, da injustiça. Há vezes em que o que os outros fazem parece planejado para nos destruir. E a dor pode ser esmagadora. José entendeu isso como ninguém. Seus próprios irmãos, movidos pela inveja, o venderam como escravo. Abandonaram-no, traíram sua confiança e o condenaram a anos de sofrimento. Mas no meio daquela escuridão, José conseguiu dizer algo incrível. É verdade que vocês intentaram me fazer o mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Você percebe o poder dessas palavras? Deus não apenas pode redimir nossas vidas, Ele pode pegar o pior que nos acontece e transformar em bênção. O mal é uma realidade neste mundo caído. Não podemos ignorá-lo, nem fingir que não nos afeta. Ele dói, fere e às vezes deixa cicatrizes profundas. Mas o que faz a diferença é a nossa perspectiva. José não negou sua dor, mas também não ficou preso a ela. Ele reconheceu que por trás de tudo, até mesmo das piores intenções humanas, estava a mão de Deus agindo para o bem. E isso é algo que eu e você precisamos lembrar. O mal nunca tem a última palavra quando Deus está envolvido. Deus tem um poder transformador que não se limita a consertar o que foi quebrado. Ele pega o que era mal e transforma em algo belo. A história de José é um exemplo perfeito. O que os irmãos dele planejaram para destruí-lo se tornou o meio pelo qual ele salvou toda a sua família e uma nação inteira. O que isso significa para você? Que não importa o quão desesperadora pareça a sua situação, Deus pode dar a ela um propósito maior. Até mesmo o sofrimento mais intenso pode ser redimido e usado para algo bom, algo eterno. Mas aqui está o desafio: confiar no processo, porque a transformação nem sempre acontece imediatamente. José passou anos na prisão antes de ver o plano de Deus se revelar. Às vezes, também precisamos esperar, manter-nos firmes e confiar que Deus está agindo, mesmo que não possamos ver. Isso exige fé. Uma fé que se agarra à promessa mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar. E uma parte essencial desse processo é o perdão. José não apenas sobreviveu à traição, ele perdoou quem o feriu. E o perdão é libertador. Não apenas para quem o recebe, mas principalmente para quem o oferece. Quando você escolhe perdoar, rompe as correntes da amargura e permite que Deus cure o seu coração. Não é fácil, mas é necessário. E aqui está o melhor. Você não precisa fazer isso sozinho. Deus te dá força para perdoar, para deixar ir, para seguir em frente. Deus usa as nossas provações não apenas para o nosso benefício, mas também para o benefício de outros. A sua história pode se tornar um testemunho que inspira as pessoas ao seu redor. Quando outros veem como Deus transforma a sua dor em propósito, a fé deles também é fortalecida. Essa é a beleza de seguir um Deus que redime. O que o inimigo planejou para nos destruir se transforma em ferramenta para salvar, restaurar e construir. Então hoje, lembre-se disso. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus pode usar tudo isso para o bem. Confie nele, perdoe e permita que ele transforme sua dor em bênção. Número 6, Provérbios 16, versículo 9. O coração do ser humano faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. A vida é cheia de decisões e planos. Pensamos no que queremos alcançar, como vamos fazer isso e traçamos o nosso caminho. Isso é natural, não é? Deus nos deu essa capacidade de planejar, de sonhar, de construir um rumo.
Provérbios 16 nos diz que o coração do ser humano faz planos, mas o Senhor dirige os seus passos. É como se Deus nos lembrasse que, embora tenhamos a liberdade de planejar, é Ele quem tem a palavra final. E sabe de uma coisa? Isso não é uma limitação, é uma promessa que nos dá segurança. É importante ter metas, aspirações e trabalhar com diligência para alcançá-las. Deus não quer que vivamos uma vida sem propósito. Na verdade, a Bíblia nos ensina a sermos proativos, responsáveis e cuidadosos com as decisões que tomamos. Mas ela também nos convida a refletir constantemente. Os meus planos estão alinhados com os planos de Deus? Às vezes, ficamos tão empolgados com nossas ideias que esquecemos de incluí-lo no processo. E aqui está a chave. Se queremos que nossas decisões tenham sucesso, precisamos garantir que estejam em harmonia com a vontade dele. Deus não observa nossos planos de longe. Ele participa ativamente. É a mão dele que guia os nossos passos, mesmo quando não percebemos. Talvez você já tenha vivido isso antes. Você traçou um caminho, mas as coisas não saíram como esperava. E depois percebeu que o resultado foi muito melhor. Isso é Deus te dirigindo. Às vezes, Ele fecha portas para nos proteger ou para nos redirecionar a algo maior. É como um pai amoroso que enxerga além do que conseguimos ver e nos guia com cuidado. Isso exige confiança. E confiar nem sempre é fácil, certo? A gente tende a confiar na nossa lógica, nas nossas habilidades. Muitas vezes queremos segurar o controle, mas quando soltamos esse controle e deixamos que Deus assuma o leme, experimentamos uma paz que não existe em nenhum outro lugar. Não significa que sempre entenderemos o porquê das mudanças, mas podemos descansar no quem. Deus é fiel, é bom e sempre tem em mente o que é melhor para nós. Quando incluímos Deus nos nossos planos desde o início, tudo muda. Começamos a buscar a direção dele através da oração, da sabedoria da palavra e da confirmação nas circunstâncias. Isso não elimina os desafios, mas nos dá a certeza de que não estamos sozinhos. Cada passo que damos, mesmo quando parece incerto, está sustentado pela presença de um Deus que nunca falha. E o que acontece quando os nossos planos não coincidem com os de Deus? É aí que a nossa fé entra em ação. Precisamos aprender a ser flexíveis, a aceitar a direção dele mesmo sem entender completamente. Isso não é um ato de resignação, é um ato de confiança. É dizer, Deus, esses são os meus desejos, mas eu confio que o que o Senhor tem para mim é melhor. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas cujos caminhos foram dirigidos por Deus de formas inesperadas. José foi vendido como escravo, mas Deus o elevou a governador do Egito. Moisés conduziu Israel pelo deserto, mesmo quando tudo parecia impossível. Paulo foi transformado de perseguidor a apóstolo. Cada um deles precisou abrir mão dos seus próprios planos para se alinhar aos de Deus, e o resultado foi extraordinário. Hoje, eu te convido a refletir. Você tem incluído Deus nos seus planos? Você tem pedido a Ele que dirija os seus passos? Se fizer isso, prepare-se para uma jornada incrível. Porque quando deixamos que Ele tome o controle, descobrimos caminhos que nunca imaginamos e vivemos uma vida cheia de propósito, paz e plenitude. Número 7, Eclesiastes 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. A vida é composta por estações, ciclos que nos ensinam, nos desafiam e nos transformam. Eclesiastes 3 nos lembra que tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que cada etapa da nossa vida tem um propósito, mesmo quando não conseguimos entendê-lo. Deus desenhou cada estação com um objetivo específico e a nossa tarefa é aprender a reconhecê-la e aceitá-la. Tudo tem seu tempo, inclusive os começos e os fins.
Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. E isso não se refere apenas à vida física, mas também aos ciclos emocionais e espirituais que enfrentamos. Às vezes, precisamos nos despedir de algo para dar boas-vindas ao novo. Pode ser doloroso, mas também é necessário. Os finais nos ensinam a valorizar o que tivemos, enquanto os novos começos nos enchem de esperança. Mesmo na morte, os que creem têm a promessa da vida eterna. Uma perspectiva que transforma completamente a forma como enxergamos o tempo. Também há momentos de semear e momentos de colher. Isso nos ensina a importância da paciência. Quando semeamos, não vemos resultados imediatos. Precisamos confiar no processo, cuidar daquilo que plantamos e esperar. Isso se aplica aos nossos relacionamentos, às nossas metas e à nossa fé. O que semeamos hoje, colheremos amanhã. E se confiarmos em Deus, podemos ter a certeza de que a colheita será abundante. No entanto, devemos lembrar de semear em terra fértil, investindo nosso tempo e energia em coisas que têm valor eterno. Mas nem tudo é trabalho e esforço. Há tempo para chorar e tempo para rir. Ambas as emoções são válidas e necessárias. Às vezes, achamos que chorar é sinal de fraqueza, mas, na verdade, é parte do processo de cura. Nesses momentos, Deus está presente, recolhendo cada lágrima e nos oferecendo seu consolo. Por outro lado, os momentos de riso são um presente, são lembretes da bondade de Deus e das bênçãos que muitas vezes damos como garantidas. Devemos desfrutar da alegria quando ela chega e lembrar que, mesmo na tristeza, Deus está agindo. Aceitar as estações difíceis é um dos maiores desafios. É fácil se desesperar quando enfrentamos provações, mas cada estação tem um propósito. As dificuldades nos moldam, fortalecem nossa fé e nos ensinam a depender de Deus. Pode ser tentador querer apressar o processo ou fugir da dor, mas Deus nos chama a confiar no tempo perfeito dele. E quando fazemos isso, descobrimos que mesmo no meio da tempestade, ele nos dá paz. Por outro lado, nos tempos de bênção, devemos ser gratos. É fácil esquecer de Deus quando tudo está indo bem, mas esses momentos são oportunidades para reconhecer sua bondade, compartilhar nossas bênçãos com os outros e nos prepararmos para o que virá. As estações de abundância são um presente, mas também uma responsabilidade. Deus controla o tempo e sua sincronia é perfeita. Ainda que muitas vezes queiramos que as coisas aconteçam no nosso ritmo, o plano dele sempre é melhor. Aprender a confiar no tempo de Deus é um ato de fé. Mas, quando fazemos isso, descobrimos uma paz que excede o nosso entendimento. Isso nos liberta da ansiedade e nos permite viver plenamente o presente, sabendo que tudo está em suas mãos. A chave está em viver cada estação com propósito, sabedoria e fé. Aproveite os momentos de alegria, persevere nos tempos difíceis e busque a Deus em tudo, porque no fim, cada etapa é parte de um plano eterno que Ele está desenhando para o seu bem e para a sua glória. Número 8. Salmos 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Deus firma os passos daqueles que buscam agradá-lo. Isso é algo profundo, não acha? Saber que cada decisão, cada passo que damos na direção certa, não depende apenas de nós, mas da sua orientação. O Salmo diz que o Senhor firma os passos do homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Essa é uma promessa incrível. Ela nos assegura que não estamos sozinhos na nossa caminhada e que, mesmo se tropeçarmos, Ele estará lá para nos sustentar. Caminhar na direção certa começa com agradar a Deus. Não se trata de sermos perfeitos, porque sabemos que não somos, mas de viver com um coração sincero, de buscar a vontade dEle
e nos esforçarmos para fazer o que é certo. Quando vivemos com obediência, integridade e amor, estamos demonstrando nossa fé em ação, e isso agrada a Deus. E quando nossas vidas refletem o seu caráter, Ele não apenas se alegra em nós, mas também guia cada um dos nossos passos. Ele nos dá estabilidade, propósito e paz, mesmo quando o caminho parece incerto. Mas e quando tropeçamos? Porque sejamos honestos, todos tropeçamos. A vida não está isenta de dificuldades e nós também não estamos livres de erros. Mas aqui está a esperança. Deus não nos deixa cair. Podemos tropeçar sim, mas não permaneceremos no chão. As suas mãos amorosas estão sempre prontas para nos levantar, para nos restaurar. Cada tropeço é uma oportunidade de aprendizado, uma lição que nos torna mais fortes, mais humildes, mais dependentes dele. E, acima de tudo, nos lembra que a sua graça sempre é suficiente. Às vezes, esses tropeços nos fazem sentir que falhamos demais para nos levantarmos de novo. Mas isso não é o que Deus diz. Ele nos sustenta pela mão, como um pai que guia seu filho. Consegue imaginar? Um Deus tão grande, tão poderoso, que segura a sua mão para garantir que você não se perca, que não caia além do que pode suportar. Isso não é apenas um ato de amor, é uma prova da sua fidelidade. Ele nunca nos abandona, nem mesmo nas nossas piores quedas. E embora o seu sustento seja incondicional, agradá-lo exige de nós uma vida intencional. Não é algo passivo, envolve buscar a sua vontade em cada decisão, viver com humildade, perdoar quando isso custa e manter comunhão constante com Ele. Mas tudo isso não fazemos por obrigação, fazemos por amor. Um amor que responde à sua graça e bondade constantes. Quando vivemos assim, experimentamos uma paz interior que nos dá forças para seguir em frente, não importa o que enfrentemos. Essa caminhada com Deus nem sempre é fácil, mas é segura. Podemos confiar que, mesmo que o percurso tenha dificuldades, a sua direção nos levará a um bom destino. Cada tropeço será uma oportunidade para ver a sua mão agindo, para fortalecer a nossa fé e para inspirar outros com a nossa história. Então hoje, se você se sente fraco, se está lutando com o peso dos tropeços da vida, lembre-se disso. Deus te sustenta. Ele nunca vai te deixar. E com Ele, você sempre encontrará forças para seguir em frente. Número 9, Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus pode tudo. Essa afirmação não é apenas um conceito teológico. É uma verdade que pode transformar a forma como enxergamos a vida. Jó, depois de enfrentar as provas mais intensas que um ser humano poderia suportar, reconheceu com profunda convicção: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você já parou para pensar na profundidade dessas palavras? Jó, que havia perdido tudo, entendeu algo poderoso. O plano de Deus não é impedido pelas circunstâncias, nem mesmo pelas forças que parecem estar contra nós. A onipotência de Deus significa que não há nada, absolutamente nada, que esteja fora do seu controle. Quantas vezes enfrentamos situações que parecem insuperáveis? Talvez você esteja vivendo algo assim agora mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que criou o universo, que colocou as estrelas em seus lugares, tem poder para intervir na sua vida. E o melhor de tudo é que o poder dele não está limitado pelas nossas falhas, nem pelas intenções dos outros contra nós. O plano dele se cumpre porque ele é soberano. Nada pode frustrar os planos de Deus. Essa verdade nos dá uma segurança incrível. Às vezes sentimos que nossa vida está fora de controle, como se tudo estivesse indo na direção oposta do que planejamos. Mas aqui está o consolo. Aquilo que Deus determinou para você não pode ser impedido. Nem as circunstâncias, nem os erros, nem mesmo suas dúvidas podem mudar o que Ele já estabeleceu.
O plano de Deus tem um propósito maior. Um propósito que vai além das nossas limitações e que sempre visa o nosso bem e a sua glória. Jó também nos mostra algo essencial. Reconhecer o poder de Deus nos leva à humildade. Quantas vezes tentamos controlar tudo ao nosso redor, achando que sabemos o que é melhor? Mas quando paramos para contemplar a grandeza de Deus, percebemos o quanto somos pequenos e limitados. Isso não significa nos diminuir, mas compreender que nossa força verdadeira não está em nós mesmos, e sim nele. E quando nos rendemos ao seu poder, experimentamos uma paz que só vem ao saber que estamos nas mãos do Todo-Poderoso. As provações que enfrentamos, embora difíceis, muitas vezes revelam o caráter de Deus de maneira mais profunda. Jó passou por isso. Depois de tudo o que enfrentou, ele viu a Deus com novos olhos. Entendeu a justiça, a sabedoria e a fidelidade dele como nunca antes. E não apenas foi restaurado, ele foi transformado. Isso também pode acontecer com você. Cada prova pode ser uma oportunidade para se aproximar mais de Deus, para fortalecer sua fé e ver como o seu poder age, mesmo no meio das situações mais sombrias. Nossa resposta à onipotência de Deus deve ser fé, adoração e gratidão. Fé, porque sabemos que o poder dele nunca falha. Adoração, porque a sua grandeza merece todo o nosso louvor. Gratidão, porque mesmo sem merecermos, ele nos convida a fazer parte dos seus planos. Não importa onde você esteja hoje, nem o que esteja enfrentando, lembre-se, Deus pode tudo, e os planos dele para você não falharão. Então, confie, descanse no poder dele e viva com a certeza de que ele está agindo, mesmo quando você não consegue ver. Número 10, Isaías 46, versículo 10. Desde o princípio faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Deus conhece o fim desde o princípio. Isso é impressionante, não é? Isaías nos revela essa verdade com clareza. Desde o princípio faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Isso significa que Deus não está apenas presente em cada momento das nossas vidas. O plano dele já foi traçado antes mesmo que o tempo existisse. Sua onisciência abrange tudo, do passado ao futuro, e nada está fora do seu controle. Essa verdade deveria nos dar uma segurança imensa. Estamos sendo guiados por aquele que sabe exatamente para onde estamos indo. Pense nisso. Para Deus, não existem surpresas. Aquilo que nos pega desprevenidos, as dificuldades inesperadas, os imprevistos da vida, tudo já está sob o conhecimento e o domínio dele. Isso não significa que Deus cause todos os problemas, mas sim que ele pode usá-los para cumprir um propósito maior. Isso nos dá estabilidade, mesmo em meio à incerteza. Quando confiamos que Deus já conhece o final da história, podemos caminhar com confiança, sabendo que estamos nas mãos de um plano perfeito. Deus declarou que o seu propósito se cumprirá. Não importa os obstáculos que enfrentamos, as dúvidas que sentimos ou o caos ao nosso redor, o plano dele não pode ser frustrado. Ao longo da história, vemos como Deus cumpriu cada uma de suas promessas, das profecias do Antigo Testamento ao cumprimento em Cristo. A fidelidade de Deus é evidente, e isso não é apenas um lembrete do seu poder, é também um convite para confiarmos naquilo que ele declarou sobre as nossas vidas. Às vezes, lutamos com o fato de que o plano de Deus não se alinha aos nossos desejos ou ao nosso cronograma. Mas aqui está o ponto central. A vontade dele não é apenas imutável, ela é boa. Os planos de Deus sempre visam o nosso bem e a sua glória. Mesmo que não compreendamos cada detalhe, podemos descansar sabendo que ele vê o quadro completo.
A sabedoria dele ultrapassa em muito a nossa capacidade de entendimento, e isso deve nos levar à confiança e à adoração. Quando Isaías diz que Deus fará tudo o que deseja, ele não está falando de um poder autoritário. Está falando de um Deus cuja justiça, bondade e amor garantem que o seu plano é perfeito. Isso significa que podemos entregar a ele nossas preocupações, nossos sonhos e até nossas perdas, com a certeza de que ele sabe o que está fazendo. Em vez de resistir ao propósito de Deus, somos chamados a nos render e nos alinhar com ele. Isso não apenas nos traz paz, mas também alegria, porque sabemos que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Nossa resposta a essa verdade deve ser uma fé ativa. Não se trata apenas de esperar que Deus faça a parte dele, mas de buscarmos sua direção em oração, de agirmos conforme a sua palavra e de participarmos da sua obra. Cada decisão que tomamos, cada passo de obediência, nos aproxima mais do propósito eterno de Deus. Além disso, isso nos dá esperança em tempos difíceis, porque sabemos que, no fim, o plano dele triunfará. Hoje, talvez você esteja enfrentando desafios que parecem insuperáveis, ou esteja vivendo um tempo de incerteza. Mas lembre-se disso: o propósito de Deus não pode ser impedido. Ele já anunciou o fim desde o princípio, e tudo está avançando para o cumprimento do seu plano perfeito. Então, confie nele. Viva com a certeza de que a vontade dele é boa e perfeita, e mantenha viva a esperança, porque o propósito de Deus sempre se cumprirá. Número 11, Filipenses 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é quem toma a iniciativa de transformar as nossas vidas. É Ele quem começa essa boa obra em nós. Não se trata de algo que possamos realizar com nossas próprias forças, mas da graça dele atuando no mais profundo do nosso ser. Desde o momento em que aceitamos a Cristo, algo muda. Começamos uma nova vida. É como se despertássemos de um sono espiritual. E o próprio Deus nos chama pelo nome para nos guiar a um propósito maior. Isso não é apenas um ato de amor, é um investimento divino. Deus coloca o seu amor, a sua paciência e todo o seu ser na nossa transformação. A confiança na fidelidade de Deus é a nossa âncora nesse processo. Filipenses 1:6 nos lembra que podemos estar convencidos disso. Aquele que começou a boa obra em nós irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma verdade poderosa. Ela nos garante que Deus não começa algo para deixar pela metade. Cada passo que damos, mesmo quando parece pequeno ou insignificante, está sustentado pela fidelidade dele. E nós vemos isso não apenas em nossas próprias vidas, mas também nas histórias de outros crentes que testemunham como Deus tem sido constante e verdadeiro. Deus não apenas inicia a sua obra em nós, Ele também a aperfeiçoa. Mas é importante lembrar que isso não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, cheio de desafios e vitórias. A cada dia, Deus trabalha para nos moldar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E embora às vezes esse processo possa ser doloroso ou lento, sabemos que o objetivo é a perfeição espiritual. O melhor de tudo é que não precisamos fazer isso sozinhos. Deus nos convida a colaborar com Ele, através da obediência, da oração e da resistência ao pecado. Cada pequeno ato de fé nos aproxima mais do alvo que Ele estabeleceu. Essa obra continuará até o dia de Cristo Jesus. Isso significa que nossa transformação tem um propósito eterno. Deus não está interessado apenas no nosso presente, mas em nos preparar para a eternidade. Essa perspectiva muda tudo. Cada dia, cada momento, até mesmo os mais difíceis, tem significado dentro do plano eterno de Deus. Vivemos com esperança porque sabemos que um dia tudo estará completo.
estaremos plenamente unidos a Cristo, desfrutando da plenitude da sua glória. Durante esse processo, a boa obra que Deus faz em nós se manifesta em todas as áreas da nossa vida. Nosso caráter é transformado. Passamos a demonstrar os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência e muito mais. Deus também cura nossas feridas emocionais e fortalece a nossa fé. Tudo isso não apenas nos transforma, mas também impacta as pessoas ao nosso redor. Nossas vidas se tornam um testemunho vivo do que Deus é capaz de fazer. Ao longo da jornada, enfrentaremos desafios. Haverá momentos de dúvida, quedas, provações. Mas o mais incrível é que Deus não abandona a obra que começou. Seu amor é constante, sua paciência é infinita e sua presença nunca falha. Mesmo quando nos sentimos fracos, Ele está lá para nos levantar, nos restaurar e continuar trabalhando em nós. A fidelidade dele é a nossa segurança nos momentos mais difíceis. Viver com essa convicção nos enche de esperança e alegria. Sabemos que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos ver. Cada pequeno progresso é motivo de gratidão. E enquanto aguardamos o dia em que sua obra será completa, podemos desfrutar da sua presença e compartilhar essa esperança com os outros. Deus ainda não terminou com você. O que Ele começou, Ele aperfeiçoará. Confie na sua fidelidade, porque a graça dele é suficiente e a obra dele em você é perfeita. Número 12. 2 aos Coríntios 4, versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação. O sofrimento é uma realidade da vida, mas quando o enxergamos sob a perspectiva de Deus, tudo muda. Em Coríntios, Paulo nos lembra que aquilo que enfrentamos agora é uma leve e momentânea tribulação. Talvez, ao ouvir isso, você pense: como pode ser leve o que estou passando? Mas aqui está o ponto. Comparado com a eternidade, com a glória que nos espera, até as provas mais difíceis se tornam pequenas. Não se trata de minimizar a dor, porque sabemos que ela existe e que as perdas são reais. Mas o que Paulo nos convida a fazer é levantar o olhar além do que vemos agora e focar no que é eterno. O sofrimento tem um limite. Não importa quanto tempo dure, não será para sempre. Deus estabeleceu um tempo para cada coisa, e isso inclui as nossas tribulações. Saber que o sofrimento é temporário nos dá força para continuar. Sim, dói, mas também passa. E quando olhamos para o outro lado da moeda, percebemos que essas provações, mesmo sendo dolorosas, estão produzindo algo muito maior, um peso eterno de glória. É como se cada lágrima, cada luta, estivesse sendo investida em uma recompensa eterna que superará qualquer dor que já enfrentamos. Essa glória não é apenas grande, é excelente e eterna. Não há comparação entre o que perdemos neste mundo e o que ganhamos na presença de Deus. É no meio das provações que a nossa fé é purificada e o nosso caráter é moldado. Deus usa esses momentos para nos formar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E isso não se trata apenas do que vamos experimentar no céu, mas também de como nossas vidas aqui na terra são transformadas. O fruto que as provações produzem, paciência, fé, perseverança, é precioso e duradouro. Paulo nos encoraja a não focarmos no que se vê, mas no que não se vê. O que vemos ao nosso redor é passageiro. Os problemas, as perdas, até mesmo as conquistas. Mas o que não se vê, o eterno, isso permanece. Viver com essa perspectiva nos ajuda a soltar o apego às coisas temporárias e a valorizar o que é eterno. Nos lembra que a nossa verdadeira cidadania está no céu e que nossas decisões devem refletir essa verdade. Quando vivemos com a eternidade em mente, nossas prioridades mudam. Passamos a investir no que tem impacto eterno. Nossas relações,
nosso serviço, nossa fé. Então, que atitude devemos ter diante do sofrimento? Primeiro, devemos encontrar alegria, não porque gostamos da dor, mas porque entendemos o propósito por trás dela. Cada provação é uma oportunidade de crescer e depender mais de Deus. Nossa adoração não deve parar em meio às dificuldades. Na verdade, é nesses momentos que ela se torna mais poderosa. E quando perseveramos, não apenas damos glória a Deus, também nos tornamos um testemunho vivo para os outros. Nossa fé, em meio à dor, pode inspirar quem está ao nosso redor, mostrando que há esperança. As provações nos preparam para algo maior, refinam o nosso caráter, fortalecem a nossa fé e nos ensinam a depender completamente de Deus. Nos lembram de que não somos autossuficientes e de que precisamos da graça dele todos os dias. Mas o melhor de tudo é que não enfrentamos essas provações sozinhos. Deus está conosco em cada momento, nos dando consolo, força e esperança. Mesmo nas nossas fraquezas, o poder dele se aperfeiçoa. E enquanto mantemos nossos olhos na glória que há de vir, podemos caminhar com confiança, sabendo que tudo isso fará sentido um dia. Então, mesmo que o caminho seja difícil, lembre-se disso. O que você está vivendo agora é momentâneo. O que te espera é eterno. Deus está trabalhando em você e o que Ele está produzindo é um peso de glória que jamais desaparecerá. Mantenha viva a sua esperança, porque o melhor ainda está por vir. Número 13, Romanos 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Que maravilha é parar por um momento e contemplar a grandeza da sabedoria de Deus. Romanos 11 expressa isso com palavras que nos conduzem à adoração. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! É como olhar para um oceano infinito, tão vasto que não conseguimos ver o fim. Deus possui uma sabedoria ilimitada, uma riqueza espiritual que jamais se esgota. Cada decisão, cada plano dele está cheio de perfeição e propósito. Não há nada que escape ao seu conhecimento. E isso nos dá a segurança de que ele sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando nós não compreendemos. Os juízos de Deus são insondáveis. E isso pode ser difícil de aceitar. Muitas vezes queremos respostas rápidas, explicações claras, mas as decisões dele vão além da nossa compreensão, e é justamente aí que somos chamados a confiar. A justiça de Deus é perfeita, diferente da nossa, que frequentemente é influenciada por emoções, interesses ou limitações. Deus sempre vê o quadro completo. Quando enfrentamos situações que parecem injustas ou sem explicação, podemos descansar na certeza de que os juízos dele são justos e bons. É como se Deus nos convidasse a soltar nossas dúvidas e dissesse: confie em mim, eu sei o que estou fazendo. Seus caminhos são inescrutáveis. Isso significa que não conseguimos rastrear ou mapear completamente como Deus age. Muitas vezes, os métodos dele nos surpreendem. Pense em como ele libertou Israel por meio das pragas do Egito, ou em como usou Davi, um simples pastor, para derrotar Golias. Deus age de maneiras que desafiam nossa lógica, mas sempre com um propósito maior. Isso nos ensina a soltar o controle, a parar de tentar entender tudo e simplesmente segui-lo. Mesmo sem enxergar o caminho completo, podemos confiar que Ele está nos guiando para o melhor. Quando Paulo reflete sobre tudo isso, sua reação imediata é a adoração, aquela exclamativa inicial: ó profundidade! Não é apenas uma frase bonita, é um grito de espanto, uma resposta natural ao reconhecer quem Deus é. Esse assombro deveria nos levar a uma atitude de adoração diária. Não importa se estamos em tempos de bênção ou de prova, sempre há motivos para louvá-lo.
Sua sabedoria, sua justiça e seus caminhos são perfeitos, e isso deve encher nosso coração de alegria e reverência. E como isso impacta a nossa vida cotidiana? Primeiro, nos convida a confiar plenamente em Deus, especialmente nas áreas que não compreendemos. É um chamado para entregar o controle, sabendo que o conhecimento dele supera infinitamente o nosso. Também nos motiva a buscar a sabedoria de Deus em cada decisão, em vez de depender apenas da nossa lógica ou das nossas emoções. Nos ensina a aceitar os mistérios da vida com humildade, sabendo que, mesmo sem todas as respostas, estamos nas mãos de um Deus que as tem. A sabedoria de Deus se reflete em toda a criação e redenção, desde o projeto perfeito do universo até o plano de salvação por meio de Cristo. Seu conhecimento é evidente. O que o mundo viu como loucura, como a cruz, foi, na verdade, a maior demonstração de sua sabedoria. Cada ato de Deus, mesmo aqueles que parecem contraditórios, aponta para seu amor e seu propósito eterno. Nossa resposta a essa verdade deve ser uma vida cheia de fé, obediência e gratidão. Quando enfrentarmos dúvidas, lembremos que os caminhos dele são mais altos que os nossos. Quando nos sentirmos perdidos, voltemos à sua palavra, porque ali encontramos a sabedoria revelada. E quando experimentarmos sua direção, louvemos com todo o nosso coração. No fim, viver confiando na insondável sabedoria de Deus nos dá paz, propósito e a certeza de que estamos andando com aquele que sabe tudo e faz tudo perfeitamente bem. Número 14, Salmos 33, versículo 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus, em sua sabedoria infinita, estabeleceu planos que permanecem firmes para sempre. Não importa quanto o mundo mude, nem quantas vezes nossas vidas pareçam uma montanha-russa de emoções, decisões e desafios. Os planos de Deus não mudam. O seu propósito é imutável, constante e perfeito. Enquanto tudo ao nosso redor pode desmoronar, a firmeza do plano de Deus é como uma rocha sólida que jamais será abalada. Isso nos dá uma base para a fé, uma âncora em tempos de tempestade e uma esperança inabalável. Os planos do Senhor não são ideias passageiras, são os desígnios eternos do seu coração. Pense nisso por um instante. Deus não apenas tem planos, mas eles nascem do amor perfeito que Ele tem por nós. Cada passo que Ele nos convida a dar está profundamente enraizado em seu desejo de nos dar vida, esperança e redenção. Não são planos frios ou calculistas, são frutos de um amor eterno e inesgotável. Seus desígnios refletem o seu caráter justo, misericordioso e cheio de graça. E quando meditamos nisso, como não confiar plenamente na direção dele? Diferente dos planos humanos que são temporários e limitados, os planos de Deus transcendem o tempo e o espaço. Os nossos planos, por melhores que sejam, estão sempre sujeitos a mudanças. Um imprevisto, um fracasso ou até a incerteza podem alterá-los. Mas os planos de Deus permanecem intactos. Não há circunstância, inimigo ou força que possa frustrar aquilo que Ele já determinou. Isso nos convida a render nossos sonhos e aspirações a Ele, a dizer: Senhor, eu quero o que Tu queres, porque sei que os Teus planos são melhores. Como podemos aplicar essa verdade à nossa vida diária? Primeiro, devemos buscar a vontade dEle com sinceridade. Não se trata apenas de pedir que Ele abençoe nossos planos, mas de perguntar: quais são os teus, Senhor? Isso exige humildade, porque implica abrir mão do controle. Também nos convida a viver com paciência, confiando que o tempo dele é perfeito. Muitas vezes queremos que tudo aconteça imediatamente, mas os planos de Deus seguem um ritmo divino, e nossa tarefa é esperar com fé. Enquanto esperamos, podemos adorá-lo, agradecê-lo e obedecê-lo.
sabendo que Ele sempre age para o nosso bem. Quando olhamos para a história da redenção, vemos a fidelidade de Deus em todas as gerações, desde as promessas feitas a Abraão até a obra consumada de Jesus na cruz. Tudo está conectado pelo fio dourado do seu plano eterno. E o mais impressionante é que você e eu fazemos parte desse plano. Deus não atua apenas de forma geral na história. Ele também trabalha de maneira pessoal em nossas vidas. Cada passo, cada circunstância, cada vitória e cada provação tem um propósito eterno dentro do seu plano perfeito. Nos momentos de incerteza, o plano de Deus é o nosso refúgio. Quando tudo parece fora de controle, encontramos paz ao lembrar que Ele tem tudo sob controle. Sua soberania nos dá segurança até mesmo nas situações mais caóticas. Não estamos à deriva. Estamos nas mãos do Deus que tem um propósito eterno. Por isso, não importa o que enfrentemos, podemos ter fé de que o plano dele prevalecerá. Nossa resposta a essa verdade deve ser uma vida de entrega total. Por que nos agarrar aos nossos próprios planos, quando podemos nos render ao projeto perfeito de Deus? Isso significa viver com fé, obedecer aos seus mandamentos, compartilhar a esperança do Evangelho com outros. Também significa encontrar alegria em saber que estamos no coração dele, que os seus desígnios são para o nosso bem e que nossa vida tem um propósito eterno. No fim, a fidelidade de Deus não apenas garante que seus planos se cumprirão, mas nos convida a participar deles. Você consegue perceber o quão incrível isso é? O Deus eterno, o Criador do universo, nos chama para fazer parte da sua obra. Vivamos com confiança, esperança e alegria, sabendo que os planos do Senhor são firmes, imutáveis e eternos.